Na esteira do fracasso das manifestações do 1º de maio, fracasso das manifestações da esquerda, diga-se de passagem, porque a dos patriotas foi show de bola. Houve uma série de discussões, de conversas sobre por que o 1º de maio perdeu relevância dentro da classe trabalhadora e muitos outros aspectos que foram levantados. Afinal, falta dinheiro, falta discurso, falta empatia, falta comprometimento. E eu aproveitei esse clima para conversar com alguns ex-sindicalistas, inclusive da CUT. E em todos eles, algumas observações que me deixaram com uma visão mais clara sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer com o movimento sindical, maiormente aqui no Brasil. A primeira constatação é a seguinte: com a chegada da pandemia, houve uma desarticulação dos sindicatos com as suas bases pelo trabalho não presencial e por outros fatores que entraram nessa composição do tempo. Portanto, o home office foi tido por todos como um fator de distanciamento das lideranças da sua categoria. Esse é um aspecto, digamos, uma desculpa, porque na verdade o que nós estamos vivendo hoje é o fruto de uma série de equívocos, ainda bem, por parte dos dirigentes dessas entidades sindicais que se transformam praticamente em donos da classe trabalhadora, ou que ao menos querem se apresentar como donos da classe trabalhadora. Basta observar que existem dirigentes sindicais que estão 30, 40, 50 anos no comando de estruturas sindicais viciadas, a exemplo daquilo que acontece com o sindicalismo na Argentina, onde determinados sindicatos são passados de pai para filho. Aqui no Brasil, isso também começa a acontecer. Aqui no Brasil, os grupos hegemônicos dominam os sindicatos e as centrais sindicais porque o aparelho lhes dá privilégios em relação às categorias que eles supostamente deveriam representar. Então, há um sequestro dos sindicatos por grupos. E esses grupos utilizam táticas fascistas, porque a estrutura sindical no Brasil é uma estrutura fascista. E se é uma estrutura fascista, ela demanda de fascistas para exercer o seu poder. E as eleições sindicais parece que tem um TSE comandando elas. Manipulação, roubo de urnas, há de tudo. E quem conhece como funciona o submundo das eleições sindicais pode ter uma ideia e pode colocar muito pior. Há uma outra questão também. Os sindicatos, maiormente aqui em Brasília, são ligados ao funcionalismo público. E aqui em Brasília e no Brasil, os funcionários meio que se apoderaram, viraram donos. Mais do que o Estado, são os funcionários da Petrobras, por exemplo, que são sócios da Petrobras, com altíssimos salários, com regalias, com privilégios, com benefícios. E essa estrutura, ela se repete em todos os segmentos, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica e por diante. Houve uma ruptura em algumas dessas áreas. Na Caixa, por exemplo, houve essa ruptura. Os funcionários não mandam mais, mas no Banco do Brasil, o poder dos funcionários continua muito grande. Na Petrobras nem se fala e nas outras empresas continua o mesmo quadro. Então, é mais um fator dentro desse conjunto de apropriações que a esquerda faz. Isso acaba gerando um distanciamento das lideranças, daqueles que se beneficiam do restante, do próprio corpo funcional. Para eles, todos os privilégios, para os de baixo, as migalhas. E também cresce a percepção por parte da sociedade de que o sindicalismo perdeu o sentido. Com o home office e tudo mais, a forma como o sindicalismo é feito ainda no Brasil é anterior a 1950. Temos, infelizmente, a manutenção de uma justiça do trabalho que é uma das maiores excrescências do mundo e precisamos terminar com ela. Precisamos acabar com a justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho talvez seja a parte mais nefasta de todas as nefastas instâncias da justiça. A justiça do trabalho no Brasil cria uma instabilidade para quem vem de fora e quer investir aqui em nosso país. Portanto, nós temos que mudar o conceito. E dentro desse caldo todo, os sindicatos perderam a fonte primária de recursos, que era o imposto sindical, que abarrotava as barcas das entidades sindicais com algo como 3 bilhões de reais por ano, no mínimo.
É muito dinheiro. Mas era esse dinheiro que fazia com que as sedes das entidades fossem prédios suntuosos, que sindicatos se transformassem em partidos políticos, como a Força Sindical do Paulinho. É tanto dinheiro nas mãos de certos sindicatos que acabam se transformando mesmo em supra-organizações. A CUT, por exemplo, que é o braço sindical fascista do PT. A CUT é praticamente uma estrutura que ombreia com o PT, comandado o tempo todo pelo PT, comandado por correntes, tendências e grupos do PT. Há quanto tempo alguém que não é da corrente majoritária do PT comanda a CUT? Observe no seu estado. Observe como são sempre os mesmos, feito mosca de padaria. Sai de um bolo, vai para outro, sai daqui, vai para ali. Eles vão voando. Aqui em Brasília é patente, é claro, é patético isso. Você tem um dirigente sindical que é eleito por um sindicato, daí vai para a federação, da federação para a confederação, daí vai para a CUT, daí volta para o sindicato, aí vai para a associação, e sempre com dispensa do trabalho. Portanto, esse emaranhado todo ficou muito claro para a sociedade e para a própria base da categoria. Os processos de desfiliação são constantes e acelerados. E só não são mais constantes por causa de uma pequena pegadinha que os sindicatos fazem e usam o tempo todo. Qual é essa pegadinha? Para se filiar, você entra na página do sindicato, pá, sindicara de pau. Você entrou lá, quero me filiar, puf. A hora, depois você quer se desfiliar, você tem que entrar na página, você tem que entregar uma carta pessoal, você tem que reconhecer firma, você tem que concordar com N ameaças dos sindicatos, dizer que se por acaso eles tiverem demanda judicial, você pode ter que pagar essas demandas extras e tudo mais. Ou seja, é muito fácil se filiar, é impossível se desvincular praticamente de um sindicato. Se vocês imaginarem a burocracia que é para alguém se desfiliar de um sindicato, vocês vão dar risada. Mas depois de todas essas conversas, eu perguntei para eles, e aí, o que vocês vislumbram? E aí, a questão deles em relação ao futuro. Eles acreditam que esse processo será aprofundado com a reeleição do Bolsonaro. Nenhum deles tem dúvidas acerca da reeleição do Bolsonaro, nenhum, e são todos eles ativistas de esquerda, são todos eles velhos e escalonados dirigentes de entidades sindicais esquerdistas. Todos eles reconhecem que é impossível o Bolsonaro não ser reeleito. E a um deles deu a solução mágica. Eu perguntei, e aí, como é que vocês pensam em fazer isso? Ele me disse o seguinte, alemão, só tem um jeito da gente voltar a levar público nas manifestações da CUT e do movimento sindical das outras centrais. E eu perguntei, qual é? É voltar com os sorteios? É voltar com a distribuição de cachaça? É voltar com a distribuição de maconha e cocaína? É voltar com os brindes sexuais e outras coisas que eram comuns nas assembleias? Eles, não, Alfredo. A única solução para o movimento sindical voltar a atrair gente nas suas manifestações é convidar o Bolsonaro. Porque se a CUT convidar o Bolsonaro, bota 100 mil pessoas onde cabem 2 ou 3 ou 4 mil ou 5 mil. Porque as pessoas não vão atrás mais de propostas, elas vão atrás daquilo que o Bolsonaro representa, que é a esperança de um novo Brasil. Observe, esse é o ponto de vista de alguém da esquerda. E eu brinquei com ele, e vocês teriam coragem de convidar o Bolsonaro? Ele deu uma gargalhada e disse, Alfredo, o movimento sindical vai morrer, mas não vai dar o braço a torcer à realidade. E eu falei, há mais esta realidade? Ele, sim, há esta realidade. Há mais esta realidade, como você disse, porque o grande problema é que o movimento sindical não soube aproveitar o seu apogeu e agora convive com o seu processo de decadência, fim e morte, sem nenhum glamour. Ele me falou inclusive da questão da dificuldade de preencher cargos em eleições sindicais, porque as pessoas não querem mais se envolver, porque fazer parte de uma organização sindical, segundo um deles, virou sinônimo de trambicagem, de roubo, de coisa proibida e coisa nefasta. Aí eu perguntei, apenas para encerrar, e se o Bolsonaro for reeleito, o que vai acontecer? Alfredo, antes nós pensávamos que a eleição do Bolsonaro fosse fortalecer o movimento sindical. Mas hoje nós temos certeza de que a reeleição do Bolsonaro vai ser a pá de cal do nosso movimento sindical.
ou ao menos do movimento sindical calcado no modelo fascista, no modelo que Mussolini criou lá na Itália, onde os sindicatos são, de uma forma ou de outra, estruturados e dependentes das benesses do Estado. É uma análise que eu queria compartilhar com você. Se você concordar, mande para as suas redes sociais. Se você não concordar, também coloque aqui nos comentários, porque é muito importante saber a sua opinião. Ajude a compartilhar, enviar para o maior número possível de amigos para aumentar o engajamento em nosso canal, que está sim em índices crescentes. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.